Bem-vinda, bem-vindo à aula sobre a raiva. Como vocês me pediram durante a semana, na nossa enquete, a raiva foi um assunto que foi muito debatido e muito pedido para conversar com vocês, para explicar melhor sobre o que é essa emoção. E claro, no final, quais são as estratégias que nós podemos usar para utilizar a raiva ao nosso favor. E para iniciar essa aula, eu quero contar para vocês um conceito de raiva que foi estudado pela Audre Lorde, que foi uma feminista, ativista negra. Ela dizia o seguinte: a raiva é um sentimento extremamente poderoso. É a nossa oposição a um sistema injusto que hierarquiza os seres humanos. É a manifestação da repulsa à opressão. Especialmente para nós, mulheres, que fomos doutrinadas a vida inteira a não manifestarmos a raiva, fomos doutrinadas a silenciarmos, sorrirmos e nos comportarmos direito. Corpos dóceis e gentis. A raiva, apesar de tudo, está aí, acredite. Então, hoje a gente vai entender a raiva como um sentimento produtivo. Hoje nós vamos entender a raiva como algo que pode ser construtivo no nosso dia a dia. E aqui eu também vou fazer uma diferenciação da raiva e do ódio, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa aprender a identificar quando aquilo é uma emoção ou quando aquilo é um sentimento. Também vou explicar para vocês durante a aula a diferença de sentimento e de emoção. E também vamos fazer no finalzinho da aula um exercício de meditação para lidar com esses momentos. E para começar a falar da raiva, é muito importante a gente entender que a raiva é uma emoção. E o que é uma emoção? É uma reação tanto fisiológica quanto psicológica do nosso corpo para eventos internos e externos. Então, a todo momento nós estamos sentindo emoções. Tudo que acontece na nossa vida gera uma emoção. Eu acordei e tive uma emoção. Eu me mexi e tive uma emoção. Eu tomei café e já tive outra emoção. Então, tudo, toda hora, nosso corpo está produzindo e está tendo essas reações. Eu vejo as coisas na rede social, uma emoção. E elas são passageiras. Então, lembre-se sempre disso. É algo momentâneo, é algo que vem, pode vir muito intenso, geralmente é muito intenso, e depois vai embora. E a raiva, ela tem uma potência, gente, que é incrível, que ela nos pede uma ação imediata. Não esqueçam disso, a raiva nos pede uma ação para agora. Ela quer que a gente haja de uma maneira resolutiva. Então, digamos assim, as nossas decisões na impulsividade são da raiva, são. Só que a gente consegue parar para pensar, parar para analisar, parar para entender esse efeito, tanto fisiológico quanto psicológico da raiva, se a gente sabe que está sentindo. Então eu vou trazer para vocês aqui um breve gráfico que diz as intensidades da emoção da raiva. Esse gráfico ele veio lá do Atlas das Emoções, do Paul Ekman, que é o grande estudioso das emoções, e aí ele coloca aqui que a raiva ela pode começar com aborrecimento, vem a frustração, vem a irritação, a teimosia, a amargura, a vingança e, por fim, a fúria. Eu quero que a gente pare um pouquinho agora e pense nessa intensidade da emoção da raiva. Percebam que em nenhum momento aí existe a palavra ódio. Em nenhum momento aí existe a palavra amor. Então, a gente vai conversar sobre isso, porque esses dois são sentimentos. E aí vejam bem a intensidade da raiva. A gente pode sentir isso a vida inteira. Às vezes a gente não consegue identificar o momento que a gente está sentindo. Por exemplo, aborrecimento. Isso eu sinto muito, muito, muito no trânsito. Não sei se vocês também sentem isso. Poxa, eu só quero chegar em casa e tá um trânsito horrível e tem alguém cortando a minha frente. Então é um aborrecimento. Frustração. Poxa, fui fazer uma prova na faculdade e não recebi o resultado esperado. É uma frustração e é a raiva. E é interessante, gente, porque a gente percebe que é raiva porque o nosso corpo se comporta muito enérgico. A gente fica, poxa, que saco, ai, quer gritar, quer bater, quer fazer alguma coisa de movimento. Ela nos pede movimento. Então, a frustração da nota da prova, eu vou usar para estudar mais na próxima. A irritação, que é aquilo, ah, isso está me irritando, isso que você já está fazendo várias vezes igual, está me irritando. E te irritar é aquilo, é porque você não está vendo a solução do que aquela pessoa está fazendo e você quer trazer uma solução. Aí vem a teimosia, a amargura, a vingança e a fúria. A fúria é o nível mais elevado da raiva. A fúria é aquilo que a gente já está assim, mega intolerante e quer porque quer resolver aquilo. E aqui, na fúria,
é que vem aqueles comportamentos de impulsividade, que você vai e explode com alguém, você vai e grita com alguém, você vai xinga e chora. Então, prestem bem atenção em vocês quando estão sentindo raiva. Se alguém quiser comentar aqui como geralmente lida com a raiva, eu gostaria de saber. Então, fiquem à vontade para falar como que vocês vivem essa experiência de raiva na vida de vocês. E também, gente, quem quiser já pode enviar essa live para os amigos, para quem que você sabe que gostaria de estar vendo essa aula e gostaria de manejar melhor essa emoção, essas sensações, essas reações emocionais da raiva. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês também, que também é da Audre Lorde, é que ela fez aqui ela criou um estudo que diz assim, que a raiva tem alguns ensinamentos, e eu vou conversar com vocês sobre eles. Alguns ensinamentos da raiva é aprender a diferenciar a raiva do ódio. Então, vamos lá. Primeira coisa, não confundir emoção com sentimento. Quando a gente sente uma emoção, ela vai embora. Ela vem, tem a reação e depois ela vai embora. Ela é temporária. Ela geralmente é muito intensa. Ela geralmente traz a reação fisiológica, que é gritar, que é sentir teu corpo todo quente, que é de repente agir de forma impulsiva. Quando é um sentimento, já é diferente, porque o sentimento é você vivenciar várias emoções e a partir dessas emoções construir ali um repertório. Digamos que os sentimentos, podemos dizer que são a tradução das emoções. Você vive várias emoções e você constrói um sentimento. Então vamos lá, o ódio, o amor, eles são sentimentos, não confundam. Por quê? Por isso que a gente não vê, quando eu estou falando de emoção, a gente não vê especificamente sobre o amor, especificamente sobre o ódio, porque eles são sentimentos, eles são individuais, eles são construções subjetivas que as pessoas vivenciam da sua maneira. E a gente tem que ter muito cuidado com o ódio. Ontem eu indiquei para vocês um podcast chamado Podcast Afetos, que é da Gabi Oliveira e da Karina, que fala sobre vários assuntos, né, especialmente para o mundo feminino. E elas estavam falando sobre o ódio na internet. Como a gente usa o ódio para engajar. E como o ódio engaja? Mas por que o ódio engaja? Porque ele vem com essa energia. Ele vem com essa necessidade de você fazer justiça. O ódio vem com essa necessidade de você repercutir em algo. Enfim. E aí vem um questionamento que veio até lá do podcast delas. Será que quando eu comento, por exemplo, falo mal daquele participante do BBB lá no Twitter, será que eu tenho noção das minhas palavras? Será que essas palavras elas são palavras que eu diria para essa pessoa pessoalmente? Será que eu poderia dizer algo tão ruim assim ou escutar algo tão ruim assim? Então o ódio é uma repulsa. Ele é um sentimento que você sentiu já várias, raiva, desgosto, medo, e você juntou tudo aquilo e você sentiu. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês, os sentimentos eles são desconstruídos. Assim como a gente constrói, a gente também desconstrói. Então parem, pensem sempre, vale a pena disseminar isso que eu estou sentindo aqui nas redes sociais? Não é melhor eu desconstruir de alguma forma? Eu sei que é muito tentador, porque está todo mundo falando mal daquela pessoa. Mas pare e pense, e se fosse alguém que você conhece? E se fosse, sei lá, alguém da sua família, algum amigo? Sempre pense nisso, porque a internet ela é um universo muito amplo. O que você coloca nas redes sociais tem um alcance mundial. A gente tem que ter esse cuidado, muito cuidado do que põe aqui, muito cuidado para os nossos filhos, muito cuidado para nós, muito cuidado para a nossa carreira. Pensem bem, sempre coloquem esse questionamento. Eu falaria pessoalmente isso, eu falaria para mim, as pessoas que vão ler se sentiriam confortáveis, né? E isso é importante para a gente ter mais empatia nessa cultura do ódio. E o ódio ele engaja muito. Eu vi um estudo recente agora que o índice de rejeição dos participantes, vou falar de BBB porque, enfim, foi um estudo sobre isso. O índice de rejeição dos participantes era o que mais engajava o programa, e não de fato as outras coisas. Então pensem bem, não é só de entretenimento, mas é tudo. Se a gente for a fundo na internet e ver como o ódio engaja, a gente fica até assustado. Né? A cultura do linchamento, tudo isso é sustentado pelo ódio. Então, um dos ensinamentos da raiva, como eu estava falando para vocês, é diferenciar. Eu sei que isso aqui é ódio,
eu sei que isso aqui é raiva, porque o ódio é um sentimento, a raiva é uma emoção. E aí, gente, não é que a gente não vá sentir mais ódio por aí. Vai, não somos humanos. Porém, nós temos que saber lidar para que não atinja outras pessoas, porque uma vez que atinge outras pessoas, pode atingir a nós também. E nós não estamos aqui para vivenciar conflitos, nós estamos aqui para fazer conexões. E a raiva pode nos trazer essas conexões. Exemplo, quando você sente muita raiva, e aí você consegue perceber que aquilo te trouxe uma raiva, você consegue perceber que está fora do seu controle, você consegue perceber que não há nada para ser feito, o que você vai fazer com essa energia? Você vai remanejar para algo que seja bom para você. Por exemplo, eu estou no trânsito muito estressada com alguma coisa, talvez perca meu horário. Já senti ali aquilo, o aborrecimento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa energia, colocar uma música, eu vou sair cantando até eu chegar no trabalho. É enérgico, te pede uma ação, então faça. Ou então, se você quer ter um dia melhor e já tem uma rotina estressante no trabalho, tente começar fazendo um exercício físico pela manhã. Por isso que existe aquela expressão, vou malhar hoje na força da raiva. Que bom, é isso mesmo. É a raiva sendo produtiva. E outras coisas que a gente pode aprender com a raiva é que a gente precisa procurar esses espaços nossos de construir coisas boas pra gente, já que a raiva é enérgica. Exemplo, espaços na nossa casa. O nosso quarto tá uma bagunça. Vamos à raiva para organizar. Tem aquela gaveta que eu nunca mais mexi, não sei nem o que tem. Olha aquela gaveta e arrume. Tudo isso, gente, está sustentado pela raiva. E eu vou dar uma outra notícia para vocês. A raiva é a emoção da motivação. Então, às vezes a gente fala, mas eu sou uma pessoa calma. Não, eu sou uma... As pessoas falam muito pra mim, Laena, tu és muito calma e tal. Gente, a minha raiva tá toda na motivação, ela tá sendo bem remanejada. Eu não preciso gritar com as pessoas, eu não preciso alterar a minha voz. Eu posso usar essa raiva de forma interna para o que é bom pra mim. Claro que eu não vou ser aquela pessoa que aceita tudo, passiva, mas eu vou saber dialogar. A raiva, inclusive, ensina a gente que qual é o momento para dialogar com aquela pessoa. Nem sempre é no momento de raiva, vou logo avisar para vocês. Porque ela pede essa ação pra gente pensar ali, ficar no cantinho e pensar como não machucar o outro, como não me machucar. E outra coisa que é o ensinamento da raiva, que ela nos faz entender que a gente precisa tirar um tempo pra gente. Porque está fora do nosso controle. Aquilo que nos deixou com raiva provavelmente vai estar fora do nosso controle. O trânsito, a situação do país, algo que alguém fez para você e não percebeu. São coisas que nós não controlamos e é a raiva que a gente controle. Dá um jeito nisso. Ela é muito enérgica. A emoção da raiva é uma das mais enérgicas que tem. A gente precisa reconhecer em nós. Primeiro passo, gente, reconheça. Isso me faz raiva. Eu sei como eu sinto. Meu corpo fica desse jeito, meu corpo fica quente, parece que meu sangue ferve. Geralmente é essa sensação. Não sei se vocês também percebem isso em vocês. Porque o que faz a gente ter uma vida mais equilibrada, o que faz a gente crescer emocionalmente, é saber o que está sentindo na hora que está sentindo. Então eu sei que isso me trouxe raiva. Às vezes a gente não consegue nem nomear as emoções. Infelizmente, nós não fomos ensinados a nomear as emoções. E para mim é o maior prazer trazer para vocês o beabá emocional. Desde os estudos mais profundos até as formas mais práticas da gente vivenciar essas emoções. Hoje a gente está fazendo essa aula que é um pouco mais longa, que vai estar aberta a dúvidas se vocês quiserem, para que nós possamos sim entender a raiva como produtiva. Entender a raiva como uma manifestação de ação ao nosso favor. Entender a raiva como poder. Entender a raiva como um sentimento, uma emoção poderosa e diferenciar daquele sentimento que não é tão poderoso assim. E outra, gente, ela nos faz pensar em soluções. A raiva tem isso. Como ela quer uma ação imediata, ela vai nos fazer, por exemplo, resolver aquele problema imenso a curto prazo. Tudo isso é graças à energia da raiva. E quando eu falo energia, não é uma coisa fora do comum. É o que você sente dentro de você. São as reações. É como aquilo te move. Né? Se a gente parar para pensar, o que tem motivado? É tão difícil a gente encontrar a motivação nos dias atuais. Mas tem, desde as pequenas coisas até as mais intensas que nos motivam. E todas elas estão sustentadas pela raiva. Raiva é motivação. Hoje vocês vão sair dessa aula sabendo disso. A raiva me motiva.
A raiva me deixa mais na ação. Eu posso usar a raiva para ir na academia, eu posso usar a raiva para tirar um projeto do papel, eu posso tirar a raiva para resolver um problema que não era resolvido. Ó, minha psicóloga disse que eu tenho que colocar a raiva para fora, saber como usá-la, porque eu reprimo por medo de destruir todos, porque a raiva é muito grande. Eu não sei como fazer isso sem destruir tudo, por isso eu guardo. Ó, vamos lá. Lembra que a gente conversou agora sobre a raiva de nos fazer ter esse momento nosso? Então, esse destruir tudo que você diz, você tem essa vontade de agir, essa vontade de alguma forma resolver algo que não está resolvido, que está fora do controle. Que tal você tentar, de repente, ir para um esporte mais intenso, como a luta? Ou então, que tal você tentar colocar isso na arte, colocar isso nas palavras, colocar isso no... Nem que seja algo que te movimente. Hoje eu vou ensinar um exercício que a gente pode fazer em casa, que usa o nosso corpo, tá? Daqui a pouquinho, no final da aula, fica aí até o final que a gente vai usar para gerenciar essa raiva. Mas a tua psicóloga tá certíssima. Você precisa colocar para fora, porque quanto mais a gente reconhece o que sente e coloca para fora, menos destrutivo fica. É porque quando se reprime, gente, emoção reprimida é como se prendesse um bichinho dentro da gaiola. Não, já sei. Vocês já pegaram, já adotaram um animal de rua? Quando você põe um animal de rua dentro de casa, é uma loucura. Ele quer destruir tudo, porque ele está acostumado com aquela amplitude. As emoções, elas são intensas. E para elas serem vividas, elas precisam ser sentidas. E aí a intensidade, ela vai se equilibrando, ela vai se adequando, porque você já conhece. Então, por exemplo, esse destruir tudo que tu falas, se for algum objeto, se for alguma coisa na tua casa, tenta guardar. E aí remaneja isso para algo que... para uma luva de boxe, para um... como é que chama aquele negócio que você bate? Um soco de pancadas, sabe? É remanejar. Tá tudo bem sentir isso, porém, você pode colocar para fora de formas mais saudáveis. Ou se destruir tudo é um relacionamento que você acaba, enfim, explodindo com o outro, falando palavras que não queria, tratando o outro mal. Peça um tempo. Sabe aquele... Não tem coisa mais empática do que falar assim, olha, eu não tô bem para conversar agora, vamos conversar depois sobre isso? A pessoa vai entender. Ela vai entender porque ela sabe, provavelmente ela já te conhece, ela sabe que vocês já passaram por outras discussões, e ser assertivo nesse momento, dizendo que você não tá pronta ou você não tá pronto para conversar, é algo bom. E isso, não descontar nas pessoas também. Eu entendi que seria isso, porque a raiva ela é tão intensa que ela traz essa ação de sair destruindo tudo. A vontade que a gente tem de sentir raiva é realmente jogar um tijolo na cabeça da pessoa. Mas não pode, né? Vivemos aqui em sociedade. Inclusive, a Evelyn entrou agora, eu ganhei uma plaquinha dela que diz assim: meditação, porque socar as pessoas não é permitido. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Por quê? Porque a meditação e qualquer exercício de inteligência emocional faz a gente perceber que pode remanejar essa energia da raiva. Tá no nosso controle. A gente não controla a emoção, mas a gente controla a forma que a gente reage quando percebe o que está sentindo. Por exemplo, eu escolho a raiva, eu sei que a minha vontade é destruir tudo. Eu vou colocar lá no meu box, no meu Muay Thai, no meu... Enfim, nessas esportes de lutas que são mais intensos. Ou na corrida, né? Eu tenho um cliente que uma cliente, ela coloca muito na corrida. Quando ela tá com muita raiva, ela sai correndo. Ela, Laena, consegui fazer aqui quase uma maratona. Então você vai achar o seu jeito de manejar essa raiva que não seja destruindo tudo ao redor. Os relacionamentos, as coisas na tua casa. Ou então, pode ser que você ache uma forma de remanejar a raiva em vários horários do dia. Sabe? Num banho demorado, aí você vai lá, canta alto. Não sei. Tenta explorar essas possibilidades. Tem gente que acha que eu sou muito calmo porque eu fico guardando essas emoções, sensações de raiva. Isso também acontece comigo. As pessoas têm essa ideia, ela ainda é calma porque a voz dela é serena e não sei o que. Não, gente, eu também sinto tudo que vocês sentem. Eu também sinto o ódio do presidente, eu também estou insatisfeita com o país. Mas eu vou remanejar essa raiva de uma forma que seja produtiva para mim. Eu vou, por exemplo, hoje eu acordei e vou fazer a live, já acordei motivada, vou dizer para as pessoas que elas podem sentir raiva, que elas não precisam fugir e que é possível a gente remanejar de uma forma saudável, entendem? Mesmo não tendo tido uma boa noite de sono na noite anterior.
para essas coisas a raiva está dentro de mim. Ela já se tornou muito mais interna do que externa. E por quê? Por conta dos exercícios de autocuidado emocional, que podem ser a meditação. Para mim funciona muito a escrita, para algumas pessoas funciona mais a questão de movimento. A gente precisa encontrar a nossa, né? Não tem uma receita de bolo. Eu sei que muita gente entrou aqui na aula pensando, vai ter uma fórmula secreta. Não vai, gente, porque o ser humano é a coisinha mais subjetiva que existe. É a coisa mais linda também, porque cada pessoa reage de uma forma, você fica, nossa, eu nunca pensei que você reagiria assim. Então, a gente precisa sim entender como a raiva funciona pra gente, né? E outra coisa que é um ensinamento da raiva é esse grito. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tenta também, mulher. Pegar um travesseiro e gritar e descarregar aquilo. Isso, depois que você faz isso, você sente uma descarga emocional tão grande no seu corpo. Ou quando você chora, tô chorando de raiva, chora, descarrega. O nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo, ele traz as soluções, ele dá os sinais das soluções. A gente tem que, aprender a perceber, né? Então, vamos falar um pouquinho da tristeza. Eu sei que foi o tema da última aula, mas a gente pode falar também, até porque tivemos uma notícia muito triste durante a semana. Mas a tristeza, assim, o rosto começa a ficar bem pequenininho e aí vem a lágrima. Já é o corpo dizendo, ei, te isola. É o teu momento ali de entender o que tu tá passando. Ou então a voz começa a falhar, sabe? Então, as reações fisiológicas e emocionais do nosso corpo, elas são muito inteligentes. Na alegria, então, o nosso corpo todo fica muito mais aberto. Parece que a tendência a sofrer um acidente é muito mais fácil, né? Porque nós estamos literalmente vulneráveis na alegria. Vamos ver. Vocês têm alguma dúvida até agora, gente, sobre a raiva? Entenderam que a raiva é diferente do ódio, que o ódio é um sentimento, que é um sentimento de repulsa, um sentimento que a gente vai criando por várias sensações e emoções desagradáveis, né? Então não confundam, por favor, porque o ódio, ele é um sentimento que pode ser desconstruído e deve. E a raiva não, a raiva tem que ser vivida, é bom viver a raiva. Eu tenho até uma amiga, não sei se ela vai entrar na live agora, que ela e minha irmã estavam fazendo aula de violão, e aí a gente falava assim, fulana, te falta raiva para tu conseguires fazer essa nota, porque ela ia tão leve assim nas cordas, e até o professor falou, use mais forte, use de forma mais forte, te falta raiva, mulher, coloca raiva ali nesse teu aprendizado. E às vezes é isso. Eu sempre choro de raiva. Eu também tenho essa reação, cara. Às vezes eu choro de raiva, porque o corpo, ele traz essa sensação de alívio. Ou a gente precisa gritar, ou a gente precisa chorar, ou a gente precisa fazer os dois juntos, né? E tá tudo bem. E é muito importante também dos ensinamentos da raiva, a gente não se anestesiar para não sentir. Por isso que a sua psicóloga disse, expressa. Porque às vezes a gente se anestesia enfim, usando álcool ou alguma coisa que realmente, de fato, anestesie. A gente opta por esses caminhos do não enfrentamento, esses caminhos de fugir da dor, vou beber aqui para esquecer, vou comer isso aqui para esquecer. E não esquece, porque ainda tá lá, ela não foi expressa. Às vezes a gente só vai encontrar a forma de expressar conhecendo melhor sobre as ferramentas de inteligência emocional, ou numa terapia, ou no curso, ou praticando autocuidado emocional. Às vezes a gente não vai conseguir sozinha e tá tudo bem. Nós somos seres de conexão, como eu falei no começo da aula. E vamos ser gentis com esses nossos processos. Nunca vai ser igual ao do nosso colega, nunca vai ser igual ao do nosso vizinho, nunca vai ser igual ao da nossa mãe. É nosso. Eu tenho dificuldade até de chorar de raiva. Eu tô aprendendo a chorar agora na terapia. Não, a gente que é preta não consegue fazer nada, né? Nos foi ensinado a silenciar de tudo, da gente sentir qualquer coisa, é como se fosse cobrado que nós fôssemos robôs. E até essas reações fisiológicas são difíceis, mas eu não sei se durante a terapia tu sentiste um alívio depois que veio o choro. E realmente né? A gente fica aguardando, tentando ser forte e tal, e tem uma hora que não dá. Vem com tudo. Mano, eu não choro porque eu me anestesiei. Eu tô aprendendo a sentir e olhar para as coisas agora. Exatamente. E é um processo, gente, que não tem tempo certo. Laena, mas quantos meses eu consigo já lidar com as emoções? Gente, toda hora é hora de lidar com as emoções. Não tem um tempo. Você tem que aprender para ontem. Por quê? É interessante também. Quem é mãe aqui vai saber falar. Quando nasce o filho, você tem que ensinar as emoções para o seu filho ou para sua filha. A Karen e a Evelyn têm filho. Não sei se tem mais alguém aqui na live que também é mãe.
Como é que você vai dizer se você não sabe o que é que você está sentindo? Ó, minha filha, ó, meu filho, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é tristeza e vai passar. Se você não acredita que vai passar, então é muito importante a gente já ter essa autoconsciência emocional para educar os nossos, para conviver em relacionamentos mais saudáveis. Ah, você está irritada ou irritado aí? Eu sei que não sou eu, é alguma coisa que aconteceu no seu trabalho. Não venha descontar em mim, vamos conversar depois. Entende? Então é muito importante a gente já conhecer essas emoções. Por isso que eu trago muito o beabá, as emoções básicas. Eu não aprendi quando eu deveria aprender na infância. Então, por que não trazer aqui para vocês, todo sábado, diariamente ali no feed? Hoje vocês vão sair daqui sabendo já a diferença de raiva e de ódio, de emoção e de sentimento, que a raiva é necessária, que a raiva pode ser usada de forma produtiva. E se, sei lá, agora tem 4 pessoas aqui. 4 pessoas já sabem, pra mim tá ótimo. Se não entrasse ninguém e deixasse salvo, depois eu visse as métricas, pô, tantas foi encaminhada essa aula, tantas pessoas viram, pra mim também seria sensacional. Então, depois que acabar, ou até agora, mandem aí essa aula para as pessoas, porque é importante todo mundo saber. O mundo vai ser vivenciado de forma mais leve, sabe? E, ó, tá vendo, gente? Então é importante para a gente perpetuar essa inteligência emocional para as pessoas. Os filhos vão nascer muito mais saudáveis, nascer e crescer muito mais saudáveis. Ó, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Eu acho que ainda vende na Saraiva, não sei se no site, mas eu comprei esse exercício aqui, esse baralhinho de exercícios de meditação lá na fila do caixa, que tem muitas ferramentas. Eu costumo colocar aqui também na rede social e eu vou fazer com vocês hoje uma que dá muito certo na raiva, tá? Que é um exercíciozinho prático. A Karen falou, birra de criança, então é uma raiva? Sim, mulher, é uma raiva. E também pode ser uma tristeza, porque pode ser que Gustavo esteja aprendendo a diferenciar ainda. Ele está com 2 anos, né? Me confirma a idade dele. Tu me perguntaste na aula passada aquele filme do Divertidamente. Esse filme é incrível, porque mostra pra gente o quanto a raiva é potência. E aí já vai ensinando, mesmo tu achando que ele não vai entender, já vai falando, meu filho, ó, isso que você tá sentindo é raiva, vai passar. Essa tristeza, eu sei que você tá triste, mas vai passar. Às vezes a gente subestima as crianças, mas elas entendem muita coisa do mundo, especialmente por repetição. Porque ele não vai fazer uma birra só uma vez por dia, ele vai fazer várias birras porque ele está aprendendo a lidar com as emoções. Ele está aprendendo, então é isso que é. Não tem vezes que ele ri assim à toa, do nada ele ri, faz todo mundo rir. Ele acha aquilo a coisa mais sensacional do mundo, ele vai ficar repetindo. Né? Então é a mesma coisa, ainda é um repertório muito. Ele tá descobrindo o mundo, né? Ele está descobrindo os sabores, os prazeres da vida. Então, seja sempre bem clara. Por mais que tu ache que ele não vai aprender, ele vai sim. Ele vai te entender. E isso, elas estão aprendendo. Mas essa birra é uma birra necessária. É que nem briga de casal no começo de relacionamento. Tem que ter. Briga de casal, alinhamento com seu chefe, outras coisas que são necessárias também. Que geram essa... É porque a gente tem uma ideia errada da birra, né? A birra, ela irrita a gente, a birra deixa a gente desesperado como mãe. Eu não sou mãe, mas sou filha, tá, gente? E atendo algumas mães. Ela deixa a gente desesperado, mas a gente tem sempre que pensar. Tem coisas que eu não posso controlar, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? E aí, olha só. O exercício que eu vou... A gente já pode fazer o exercício ou vocês têm mais dúvidas? Esse exercício que eu vou ensinar pra vocês hoje, na verdade eu vou ensinar 2 hoje. Um desse baralhinho aqui, que tem lá na Saraiva, e outro eu vou ensinar que é mais prático. Esse aqui do baralhinho é o seguinte: quando a gente está com muita raiva, com um pensamento acelerado, quando a gente está muito ansioso, a gente precisa fazer uma lista de tudo que vai fazer a partir daquele momento. Então peguem esse exercício para aqueles dias que você está tão perdido nos seus pensamentos e precisa fazer coisas, anota, começa lá. Preciso, enfim, entregar esse relatório, preciso arrumar o quarto, preciso fazer comida para a criança, preciso responder alguma coisa na rede social. Faz toda a lista do teu dia, das coisas que você precisa fazer. E conforme for o dia, vai colocando lá o certinho. Conseguir. Ao fim do dia, você vai prestar atenção que a raiva te ajudou a fazer isso. Porque, gente, é incrível. A ansiedade, ela pede uma completude de atividade.
A ansiedade, ela diz assim, tu não tá fazendo nada? Bora lá, vamos fazer. Por isso que a gente fica ansioso. Aí a gente põe energia naquilo que não dá pra controlar. Aí gera mais ansiedade. Mas se eu faço uma lista, por exemplo, de coisas que tem pra fazer em casa, eu consigo. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo na quarentena, parte 1, ano passado. Fiquei sem internet, fiquei com bateria fraca, sem luz e tinha colocado roupa pra lavar. E aí, gente, eu fiquei no nível de ansiedade que eu perdi atendimento, perdi dinheiro, foi uma loucura. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora para que essa ansiedade vá embora? E eu tava com raiva, tava sentindo, assim, várias coisas ruins. Fui lá na máquina de lavar, ela não tinha ido nem pro enxágue. Comecei a espremer as roupas, uma por uma, e estender no varal. Quando eu terminei, eu já me senti bem. Né? Então foi algo imediato que eu finalizei. A ansiedade estava falando, Laena, tu não vai conseguir atender? Tu não vai conseguir carregar teu celular? Ela me trouxe essas coisas, ia gerando mais raiva. Eu falei, não vou me preocupar com isso que eu não vou conseguir resolver. Eu vou me preocupar ali com a roupa que tá na máquina. Se eu não tirar, ou vai manchar, ou vai ficar com um cheiro ruim. Então fui lá, uma por uma, coloquei, e isso manejou a minha raiva. Então são essas coisas que a gente pode fazer e pode concluir que vão nos ajudar nesse momento. Quando eu falo muito de exercício físico é porque tem uma completude. Eu começo, eu vou lá no meio, sul e finalizo. Quando eu falo em arrumar uma gaveta é porque a gaveta tá toda doida, tu vai lá, organiza tudo direitinho e vem a sensação de completude e a raiva cumpriu o seu papel. Daí ela vai embora. Aí vem o quê? Vem a sensação de conforto, de alegria, né? Nunca esqueçam disso. A gente é um repertório de emoções o dia inteiro. A gente vai sentir várias, elas vêm e vão. Entendem? As crianças entendem. Eu falo incansavelmente para minha irmã caçula e para minha filha. Parece que não, mas persistir bravamente. É isso mesmo, gente. São crianças que estão aprendendo as emoções e elas vão sim crescer mais saudáveis porque vocês ensinaram, vocês tiveram esse papel que não foram ensinados, né? Por exemplo, na minha escola, na minha formação toda como criança e, enfim, adolescente e adulto, não teve isso. E hoje eu vejo a necessidade de passar para todas as idades, inclusive a nossa, né? Eu já tô com os meus 30 anos. Enfim, então lembrando, esse exercício da lista, façam a lista de tudo que tem que fazer do dia e aí vão colocando certinho para a raiva falar, eu fui útil, que legal, eu consegui fazer alguma coisa. E aí no fim do dia vocês vão ver, ufa, lidei bem. E o outro exercício é um exercício prático, que é quando a gente está com muita raiva, o nosso corpo inteiro está ali pegando fogo e a gente precisa respirar. Respirar de forma mais lenta. Então a gente vai usar a nossa mão ao nosso favor. A gente vai lembrar dessa situação que nos deixou com muita raiva. A gente vai fechar os olhos e vai apertar bem forte. Vai apertar a nossa mão com toda a raiva, com toda a força. E aí a gente vai aprender a soltar, respirando junto. Inspira e abre a mão. Expira bem devagar e solta a mão, deixando aquilo que te deixou com raiva ir embora. Inspira e expira. Inspira e expira. Façam quantas vezes vocês acharem necessário, até sentirem que a mão já ficou mais tranquila, que a mão já está mais calma, porque a mão é como se fosse uma analogia da sua raiva, e você pegou a raiva, entendeu a raiva e jogou para fora, e aí ela vai embora. Gostaram? Um exercício prático, 2 exercícios práticos, na verdade, a lista, né? E essa da respiração acompanhada com a mão. É bom a gente fechar os olhos também nesse exercício, porque a gente sente a nossa respiração acalmando o nosso corpo lentamente. Né? Alguém tem mais alguma dúvida? Olha, eu quero agradecer que todo mundo ficou aqui na live, esperou o exercício de atenção plena, aqui do baralhinho. Todas as aulas eu vou trazer. Todo sábado tem aula e vocês que votam ali o tema nos stories, acompanhem meus stories durante a semana, que sempre tem votação. E também quero deixar esse recado para vocês compartilharem a aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida e tiverem com vergonha de comentar aqui, pode me mandar por DM, tá certo? Vou ter o maior prazer. E também queria pedir só uma coisa para vocês. Tem um formulário lá na minha bio
que eu estou colhendo algumas informações para melhorar o meu curso Guia da Mente Equilibrada. Se vocês quiserem me ajudar, dar essa força para o curso ficar melhor ainda, respondam lá para eu saber o que eu preciso fazer para vocês, tá certo? O curso Guia da Mente Equilibrada é um curso online que eu fiz, que ensina sobre as emoções, uma por uma, e também te mostra exercícios e ferramentas para lidar com elas. Além de exercícios de meditação também, como esse que a gente fez agora. Então, gente, brigadão por ficar até agora aqui na aula. A live vai ficar salva, tá certo? Eu desejo um ótimo fim de semana para todo mundo, um ótimo Dia das Mães para as mamães que compareceram aqui. Também vou aproveitar com a minha mãe. E um beijão, tá bom? Até sábado que vem. Ah, não, até sábado não. Amanhã, domingo, tem meditação para dormir aqui ao vivo. Então, até amanhã na meditação para dormir. Ah, manda um beijo pro boy também. Então tá, gente, muito obrigada. Tchau, tchau.